Tá bem, desculpa. Então vamos lá começar agora de maneira oficial. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de maneira especial do Eberson. Por algumas vezes já tentei estarmos presentes, mas sua agenda de trabalho, que bom, que é sempre muito cheia, muito tumultuada, e fico feliz por isso. Então, o Eberson Corrêa, ele é graduando em Engenharia Mecânica, ele tem qualificação em 3 métodos de ensaios não destrutivos. Ele possui mais de 15 anos de experiência na área de inspeção de equipamentos pressurizados e ensaios não destrutivos. Foi, por 8 anos, supervisor de controle da qualidade da Delphi Engenharia Mecânica. Foi, por 1 ano, gerente da qualidade da HKM Indústria e Comércio. E participou da fundação e, desde 2017, atua como diretor da área técnica e é o engenheiro responsável da LW Engenharia. O Eberson, mais uma vez, muito obrigado. O espaço é todo seu. Uma honra a gente estar podendo aprender com você essa noite, hein? Eu que agradeço. A honra é toda minha. Você sabe o respeito e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelos seus ensinamentos, né? Te confesso que é a segunda vez que a gente está junto em uma palestra, né? A primeira foi ao vivo, né? Bate-papo ao vivo. E sempre bate aquele frio na barriga. Está falando aí para o professor Helder. O Helder foi meu professor aí durante a graduação e ele sabe muito bem a admiração aí que eu tenho por ele, pelo conhecimento, pelo trabalho que ele desenvolve para todos os alunos aí que estão acompanhando, sem menor demagogia. Aproveitem bastante o professor que vocês têm, um cara sensacional, com conhecimento extraordinário na área dele e extremamente acessível. Então, absorvam. Eu absorvi bastante do que eu pude e me arrependo de não ter aproveitado para absorver mais desse camarada aí. Você vai colocar a apresentação, professor? Se você quiser colocar, ou então eu coloco, da maneira que você preferir, hein? Se você quiser, tem uma... Então, já vou fazer o compartilhamento. Me confirme só se é essa daqui, tá, Weber? Essa mesmo. Sensacional, então. Pessoal, boa noite a todos aí que estão acompanhando a transmissão. Como dito anteriormente, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho aí do que a gente sabe com vocês e absorvendo um pouco aí também do conhecimento de vocês. O professor fez uma apresentação, como ele disse. Eu sou formado na área de engenharia mecânica, tenho alguns anos de experiência na parte de ensaios não destrutivos e, sobretudo, na parte de inspeção de equipamentos mecânicos que trabalham pressurizados. Aí. Geralmente trabalhei muito tempo aí na área de óleo e gás, ramo offshore e onshore, e durante esse tempo aí a gente tem agregado alguma experiência. Eu gostaria de falar um pouquinho dessa área, que é uma área muito interessante para quem está graduando em engenharia e pretende se especializar. Ainda é uma área muito carente de profissionais e pessoas que se destaquem aí no tema, né? Então, o tema da nossa palestra hoje é a importância de inspeção em equipamentos pressurizados e a aplicação dos ensaios não destrutivos, né? Durante a inspeção desses equipamentos. Pode passar para o próximo, por favor, Helder. Então, antes de a gente começar a discorrer sobre o assunto, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro deles é o que são equipamentos pressurizados, né? Então, é todo equipamento que opera em pressão diferente da pressão
atmosférica, né? Exemplos clássicos aí, vasos de pressão, caldeiras, boiler de aquecimento de água, trocador de calor, vasos de amortecimento, e são equipamentos, né, que tem muita solicitação aí na indústria, seja desde uma simples compressão de ar para trabalho com ar comprimido, até para trabalhar aí uma transformação de fase de algum fluido que necessite estar sob uma pressão mais elevada para se atingir uma maior temperatura sem mudança de fase. Isso ocorre muito aí na área de petróleo e gás, principalmente. Ok? E a inspeção é a verificação técnica, né? Com escopo, metodologia e critério de aceitação. Então, quando a gente está falando de uma inspeção de um equipamento, a gente tem que ter um escopo bem definido, uma metodologia, uma norma, um procedimento e um critério de aceitação. E por que realizar inspeção em equipamentos sujeitos à pressão? Né? Porque isso infere diretamente aí na questão de segurança, de durabilidade do equipamento, né? de operação dentro dos níveis desejados para qual equipamento foi projetado. E dentro desse mundo nós temos aí a parte de ensaios não destrutivos, que são técnicas que auxiliam na inspeção desses equipamentos. Então, é uma técnica, um conjunto de técnicas utilizado para realizar teste e verificação de inspeção de produto fabricado ou acabado, em geral, sem a necessidade de um corpo de prova, porque trata-se de um ensaio não destrutivo. Digo em geral sem corpo de prova, porque em alguns casos pode-se solicitar um corpo de prova, principalmente em ensaios não destrutivos na área de tratamento anticorrosivo, pintura. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com corpo de prova porque não destrói o equipamento, mas danifica a pintura em algum teste de aderência. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Relevância da inspeção. Primeiro, atendimento normativo das principais normas de fabricação e controle. Alguns exemplos aí, código de fabricação e normas regulamentadoras. Quando nós estamos falando de equipamentos que trabalham pressurizados, nós temos uma série de normas a ser seguida. Desde a fabricação, por exemplo, uma norma clássica para a fabricação de vasos de pressão, caldeira, que engloba boa parte do escopo, é o ASME 8. Então, ele vai trazer desde da parte das premissas básicas do projeto, tipo de material homologado, as fórmulas primárias para cálculo de PMTA, de resistência do material quando submetido a uma determinada pressão, temperatura, quais são as inspeções que a gente deve realizar, e ele engloba bastante coisa. Temos outras normas para trocador de calor, por exemplo, a norma TEMA, temos várias normas ABNT aí a respeito do assunto. Então, quando a gente fala de inspeção, relevância da inspeção desses equipamentos, a gente está cercado por um conjunto de normas. E eu chamo a atenção de vocês que é necessário um profissional, né, de engenharia que esteja capacitado, habilitado, para poder fazer a interpretação dessas normas e a aplicação delas. Então, não adianta termos boas normas sem bons profissionais para poder interpretar, aplicar a norma dentro de todos os detalhes e as nuances aí que as normas trazem para a gente, né? Faz parte da manutenção preditiva e redução de custo de manutenção corretiva, ou seja, quando a gente aplica uma inspeção, um ensaio não destrutivo, muitas vezes a gente consegue antever um desgaste, a gente consegue pegar um desgaste no início e a gente consegue realizar um bom plano de manutenção para o equipamento. Então, hoje, a parte de inspeção, ela atua muito junto com a manutenção preditiva. Por exemplo, roletes de correia transportadoras,
hoje é adotado colocar sensores de ultrassom, sensores de vibração, que começam a acusar quando um item começa a se desgastar. Por exemplo, um rolamento está se desgastando, aumenta-se a vibração, já se sabe que é o momento de parar para substituir aquele rolamento e evitar que danifique uma outra parte do equipamento. E vários outros exemplos aí que a gente tem de aplicação de ensaios não destrutivos, levantamento de dados para conservação do equipamento. E por último, e mais importante, nós temos que destacar aqui a questão da redução de incidência de acidentes. Acidente é algo que nós não queremos, né? Na indústria, é algo que cada vez mais as empresas não querem que ocorra, porque trata-se de bem irreparável, que é a vida, né? Então, além do bem material, das indenizações que envolvem acidente com vítimas e muitas vezes vítimas fatais, é um dano irreparável, porque nós estamos lidando com pessoas e é impossível você substituir uma vida humana. Cada pessoa é única e a gente somente indesejável, né? Então, as próprias normas regulamentadoras, as famosas NRs, elas tratam dessa questão de inspeção em equipamentos pressurizados, né? A norma que guia isso hoje no Brasil é a NR13. Então, o profissional de engenharia que atua hoje na inspeção de equipamentos, ele tem que ter uma visão muito ampla aí das normas, inclusive as normas regulamentadoras que cercam minimamente ali o necessário para evitar que ocorra acidentes. Pode passar para o próximo, por favor, professor. Oi, professor, me ouve? Pode passar para o próximo slide. Opa, ok. O anterior, por favor. Isso, ok, obrigado. Sobre a relevância dos ensaios não destrutivos, o anterior, professor, eu acho que pulou um. Ok. Além de tudo que a gente falou aqui, tem a questão do auxílio. Isso. Deixa eu ver. Não, é o próximo. Vamos ver que acho que está com delay. Isso aí. Então, sobre a relevância dos ENDs, pessoal, né, que são os ensaios não destrutivos, que são aplicados aí dentro da parte de inspeção de equipamentos, ele traz todos os benefícios que nós falamos a respeito da inspeção, né, inclusive com a questão da segurança, de reduzir a incidência de acidentes, e ele auxilia na inspeção desses equipamentos. E para a área de engenharia, eu posso destacar para vocês que hoje existe uma necessidade, uma carência muito grande de bons profissionais de engenharia na área de ensaios não destrutivos. Hoje nós temos muitos inspetores formados, inspetores que passam por um curso, um processo de qualificação, mas que não são engenheiros de formação. E algo que eu quero deixar aqui para os formandos aí de engenharia, quem está cursando e deseja entrar nessa parte de ensaios não destrutivos, é ter uma visão aberta para essa área, porque além da realização do ensaio, o que é primordial é uma boa interpretação dos resultados. Hoje, infelizmente, o mercado é muito carente. Por exemplo, eu já passei por situações de inspecionar um determinado equipamento e um fiscal do Ministério do Trabalho pedir
um ensaio de ultrassom complementar na inspeção daquele equipamento. Só que quando você olha para a norma de fabricação do equipamento, era um vaso de pressão para armazenamento de ar comprimido, de baixa pressão, volume baixo, ou seja, fluido não letal, a norma de fabricação não pede que seja realizado um ensaio de ultrassom na fabricação, podendo alternativamente ser reduzida a eficiência da junta soldada. E aí a gente tem que entrar com o profissional, olha, se eu fizer um ensaio de ultrassom aqui nessa junta, um defeito na raiz aqui da junta, que era uma espessura muito fina também de chapa, e esse defeito ele está ok pela norma de fabricação. Então não basta você ser um bom profissional de END, saber realizar aquele método de ensaio para o qual você se qualificou, mas ter uma boa interpretação da norma, ok? Pode passar para o próximo, por gentileza. Passei. Exemplo de inspeção de equipamentos. Não sei se já chegou. Ok. Exemplo de inspeções aí, pessoal, em equipamentos pressurizados. Nós temos aí as chamadas inspeções periódicas de segurança. Essas inspeções periódicas, elas são regulamentadas por normas ou procedimentos internos. Então, por exemplo, eu citei para vocês a NR13, no Brasil, ela regula qual o período máximo entre uma inspeção e outra para determinadas classes de equipamentos. Vasos ou equipamentos pressurizados que não estejam sujeitos aí à NR13, eles devem ser inspecionados de acordo apenas com o código de projeto. E quando este não traz aí o intervalo máximo de inspeção, deve ser desenvolvido aí pela engenharia da empresa, engenharia de segurança, juntamente com a operacional, e deve ser colocado isso num procedimento. Então, a parte de inspeção periódica é uma das atividades realizadas aí em equipamentos. O profissional de engenharia que também deseja trabalhar nessa área de inspeção de equipamentos, ele pode trabalhar na parte de perícias técnicas, né? Realizando aí, participando da realização de análise de falhas, de incidentes e acidentes, podendo ter caráter aí civil ou judicial, né? Um bom exemplo aí são os peritos judiciais, que são profissionais de engenharia especializados em determinado tipo de equipamento, em determinado tipo de operação, ok? E a gente pode citar ainda aí as inspeções de performance, né? Que elas são realizadas com a finalidade de obter melhor performance de uma determinada máquina ou circuito, né? Sempre tendo como mandatória e limitadora a questão de segurança intrínseca aí ao projeto. Um bom exemplo que eu posso dar de vocês disso, atualmente a gente tem um contrato, né, na LW, que a gente faz inspeções de locomotivas a vapor, e essas locomotivas são literalmente do século passado. Tem locomotiva lá de mais que isso, de 1890, né, que faz parte de um parque de trem turístico, e que nem o código de projeto abrange todas as características construtivas, porque ela é anterior ao código de projeto utilizado hoje. Então, numa situação dessa, você tem que usar todo o seu conhecimento de engenharia, todo o bom senso, né? E ao mesmo tempo que a gente está olhando para a questão primordial. Alguém perguntou alguma coisa? Ao mesmo tempo que a gente está olhando para a questão primordial aí da segurança, nós estamos também olhando para a questão da performance do equipamento, com a locomotiva a vapor. Pode passar para o próximo, por gentileza. Aí eu coloquei alguns exemplos, né, de equipamentos sujeitos a equipamentos pressurizados aí, sujeitos à inspeção. Ao lado
esquerdo aí da tela de vocês, superior esquerdo, nós temos uma caldeira de produção de vapor. Então, vocês podem ver está aberto aí o tampo superior. Aí a gente pode visualizar aí a chapa espelho, né, os tubos. Então, pelas características dela, aí é uma caldeira flamotubular. Então, a gente vê aí a câmara de combustão dela. Ao lado direito, nós temos um vaso de pressão. No lado esquerdo, e logo abaixo, um trocador de calor, casco e tubo. E do lado direito, abaixo, aí, tanques de armazenamento. Aí talvez você vai falar, mas tanque de armazenamento geralmente não é pressurizado, ele trabalha só com a questão da retenção aí do líquido, da coluna d'água, mas é impressão atmosférica. Mas a última revisão aí da NR13, ela trouxe para dentro do escopo de inspeção tanques de armazenamento. Não são todos, né? São aqueles com fluidos inflamáveis, basicamente, né? Inflamáveis, acima de 20 mil litros, com mais de 3 metros de diâmetro externo, mais de 11 metros, se eu não me engano, de diâmetro externo, e apoiado diretamente ao solo. Mas ela trouxe alguns desses tanques aí para dentro do escopo de inspeção periódica, e tem que cumprir o mesmo cronograma aí de inspeção de um vaso de pressão. Então, cada vez mais, a gente vê que tem ficado mais abrangente. Pode passar para o próximo, por favor. Aí alguns exemplos aí de ensaios não destrutivos, pessoal. E se alguém quiser, inclusive, interromper, perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Esse bate-papo nosso é aberto aí a perguntas. Então, do lado esquerdo aí, a gente tem uma foto de um profissional realizando aí um ensaio de ultrassom. Do lado direito aí é um ultrassom para medição de espessura, muito comum de se fazer em vaso de pressão sujeito à corrosão interna. Logo abaixo nós temos um ensaio de ultrassom convencional. E tem um vídeo aí, professor, abaixo aí do lado esquerdo, mas eu acho que ele não vai rodar, mas não tem problema não, porque depois o pessoal pode ver ele direto no canal, se for o caso. E aí, pessoal, o Eberson da LW Engenharia. Bora lá para mais um vídeo. Se a engenharia é um universo, a área de inspeção, no mínimo, é uma pequena galáxia. E dentro dessa galáxia eu vou mostrar uma estrela brilhante para vocês hoje. Estou filosofando demais, não estou? Pessoal, olha só, dentro da área de inspeção, uma das maiores necessidades que a gente encontra, principalmente para auxiliar aí o pessoal de manutenção, né, da própria inspeção em si, inspeção visual e local. A gente vai falar daquela hora que eu te mandei um negócio. Em locais de difícil acesso, né? Seja pela questão da segurança, porque atuar em espaço confinado. Um vídeo. Desculpa aí, pessoal, acho que eu estou fazendo coisa errada, hein? De inspeção, no mínimo, é uma pequena galáxia. E dentro dessa galáxia eu vou mostrar uma estrela brilhante para vocês hoje. Estou filosofando demais, então. Pessoal, olha só, dentro da área de inspeção, uma das maiores necessidades que a gente encontra,
principalmente para auxiliar aí o pessoal de manutenção, né, da própria inspeção em si, inspeção visual em locais de difícil acesso, né? Seja pela questão da segurança, porque atuar em espaço confinado é sempre um risco, né? É difícil, de repente, entrar em alguns locais, e outros simplesmente impossível de se fazer uma inspeção visual, dependendo da questão do acesso. Para isso, eu venho mostrar para vocês um aparelho fantástico, que vem ajudar muito nessa necessidade de inspeção, seja interno de equipamentos de difícil inspeção, vasos de pressão, caldeiras, dutos, ok? Tubulação, no geral, fantástica. É um videoscópio que a LW tem aqui, com 50 metros de sonda, gravando vídeo em alta resolução, tirando fotos. E olha que legal, além do controle de intensidade do LED, nós também temos uma câmera lateral, além da câmera frontal. Bacana, né? Deixa eu te contar uma coisa mais legal ainda. 50 metros de sonda, olha só. 50 metros de sonda, ou seja, dá para acessar muito local de difícil acesso e facilitar a vida de quem precisa desse tipo de serviço. É para isso que nós estamos aqui. Olha só, resolução, né? Uma tela Full HD, muito bacana. Tem uma entrada aqui para o cartão de memória. E nós podemos gravar aqui horas de vídeo, de inspeção no detalhe, para ver questão de corrosão interna, de equipamento, enfim, muito bacana. Mais legal do que eu falando, vou colocar para vocês agora, no finalzinho do vídeo, as imagens de alguns equipamentos que nós fizemos internamente na descrição. Tenho certeza que vocês vão gostar. Precisando? Conta com a LW. A gente está aqui para atender a sua necessidade, resolver o seu problema, para você cuidar do seu negócio. Um abraço, até o próximo vídeo. Bacana. Então, aí, pessoal, igual vocês viram aí no vídeo, né, um aparelho também utilizado aí na área de inspeção, o videoscópio. A primeira imagem ali que mostrou no final do vídeo é um interno de uma fornalha de uma caldeira, né, as chapas e os estais. E as outras duas imagens foram internos de vasos de pressão. Então, é um dos aparelhos aí, dos diversos, né, que entram aí para auxiliar na parte dos ensaios não destrutivos. E que atrás desse aparelho precisa de bons profissionais de engenharia, inclusive, que saibam operar e, mais do que isso, interpretar e trazer solução aí para os problemas diversos, né, sejam eles da área de manutenção, seja da área de segurança. Bacana? Pode passar para o próximo, por favor. Aí coloquei a foto, alguns exemplos aí de ensaio, né? No primeiro exemplo aí do lado superior da tela, um ensaio visual e dimensional de solda, né? Ao lado é um ensaio de partícula magnética e embaixo um ensaio de líquido penetrante, né? Em ambos os casos, aí, tanto a partícula quanto o líquido penetrante, vocês podem ver a detecção de uma trinca, né, na peça. Então, as duas peças aí é possível identificar um defeito através desse método aí de ensaio. Pode passar para o próximo, por favor.
E eu gostaria de falar com vocês agora um pouco aí do papel do engenheiro dentro desse contexto aí de inspeção de equipamentos, da utilização do ensaio não destrutivo para auxiliar nessa parte aí de inspeção de equipamentos, né? Então, entende-se aí como o papel do engenheiro, né? Ele é um profissional habilitado conforme regulamentação do Conselho de classe, né? Então, se é um engenheiro mecânico aí, vai estar engenheiros mecânicos, civil, vão estar todos aí dentro do Conselho de classe, que é o CREA, e cada um na sua área aí, o próprio conselho traz as atribuições e onde cada um pode errar, né? Então, os engenheiros, eles podem ser responsáveis técnicos de um determinado processo. Desde o projeto, você tem a necessidade de ter um responsável técnico, né, que assina aquele projeto. Na homologação de algum processo, também é necessário um profissional de engenharia, homologação de algum produto, por exemplo. Inspeção de equipamentos, que é o que eu trouxe aqui para vocês hoje, e vários outras áreas aí da engenharia que o engenheiro ele é o profissional habilitado aí para atuar. E cabe a esse profissional a interpretação, a aplicação, o cumprimento, ou até mesmo a proposta de modificação ou uma premissa do projeto, através de estudo técnico embasado. E sobre isso eu queria deixar uma mensagem aqui para todos os alunos aí hoje. O que o mercado espera de um profissional de engenharia, não apenas o mercado, o que a sociedade espera desse profissional. Na minha visão, esse profissional ele tem que ser alguém que seja capaz de pensar fora da caixa. Ele tem que ser um criador de melhorias, um resolvedor de problemas complexos, pessoal. A faculdade de engenharia, ela te leva em vários extremos, né? Eu me lembro eu acho, cada dia da minha época de faculdade, e lembro do início, aquele monte de cálculo, derivada, integral, cálculo numérico, equação para tudo quanto é lado, e chegava no semestre seguinte, a gente já não conseguia lembrar mais do que tinha estudado no anterior com tanta clareza. É óbvio que é um conhecimento que você absorve e uma capacidade de interpretar e de resolver problemas. Então, eu vejo que o profissional de engenharia ele tem que ser um profissional com essa habilidade, tem que ser um resolvedor de problemas, não dá para ficar pensando apenas dentro da caixa, entende? Porque esse profissional que o mercado precisa, que vocês estão prestes aí a se tornar, é um profissional que ele tem que estar apto a resolver problemas complexos, a analisar uma situação e enxergar de forma diferente dos demais. Cada um aí na formação em engenharia vai ir para um ramo, alguns vão para a área de projeto, outros vão para a área diretamente atuar aí na parte de fabricação, de qualidade do produto, de inspeção, como eu atuo hoje, como a minha empresa atua hoje. Mas se você não tiver essa capacidade de resolver problema, você não vai ser apreciado pelo mercado. E uma mensagem que eu deixo para vocês aproveite cada matéria que vocês tenham. Por mais que você hoje possa dizer, olha, mas eu não está de encontro à área que eu desejo atuar quando eu me formar, porque o curso de engenharia, ele fala, né, ele abrange várias áreas aí, para engenharia mecânica, várias áreas aí dentro da mecânica, e fatalmente você vai escolher uma, ninguém consegue atuar em todas, mas absorva de todas, porque quando você precisar resolver um problema, mesmo que você atue numa determinada área, o conhecimento que você teve nessas matérias aí do curso de engenharia vão te fazer falta, né? Muitas vezes vai chegar um projeto para você e você vai ser capaz de detectar uma falha nesse projeto. Aconteceu comigo antes de eu me formar em engenharia, quando eu ainda trabalhava na Delp Engenharia,
de chegar para a gente um projeto de um vaso de pressão. Nós executamos o teste hidrostático do vaso, e esse vaso tinha uma característica peculiar, que ele tinha uma serpentina no fundo dele. Essa serpentina ela atuava só em paradas de manutenção, atuaria, né, posteriormente só em paradas de manutenção, porque o fluido desse vaso ele congelaria no fundo, essa serpentina passaria um fluido quente dentro dela, né, aquecido, para que não congelasse o produto ali quando esse vaso parasse a operação. E não veio o valor de teste hidrostático dessa serpentina, a gente precisava testar para aprovar esse equipamento junto ao cliente. A engenharia, nós acionamos a engenharia da empresa, um engenheiro calculista que tinha lá muito experiente, informou um determinado valor de pressão para realizar esse teste. E quando a gente chegou para executar, que eu peguei esse e-mail que ele tinha informado a pressão, analisando na área, nós chegamos à conclusão, eu e outro técnico, olha, não dá para realizar esse teste nessa pressão, porque vai danificar essa serpentina, eu creio que não vai suportar essa pressão. E ligamos de imediato para o engenheiro, e ele foi categórico, nem, como se diz, deu muita importância, falou assim, não, o valor é esse, execute. Na época eu estava fazendo a matéria de resistência dos materiais, peguei uma folha de papel, calculei ali na mão mesmo e falei, olha, está além do limite de escoamento do material, não vai suportar. Vou ligar novamente para o engenheiro aqui, porque, enfim, por mais respeitado que ele seja aqui dentro, eu prefiro para coisa do que danificar aqui o equipamento, né? Fora o risco de projeção de parte de uma conexão, né? Embora o teste hidrostático seja bem seguro, sempre tem esse risco. E quando eu estava chegando na sala para ligar para ele, ele tinha acabado de ligar e falando, contacta o pessoal aí da área e fala para não fazer o teste não, que tem um erro mesmo aqui no cálculo de pressão do teste hidrostático. Então, assim, por mais que você não esteja à frente de um projeto, você esteja na execução, não esteja na elaboração, você tem que ter conhecimento para poder verificar, para poder ter uma visão crítica e construtiva da situação. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí para quem está hoje cursando aí, né, prestes aí a daqui a um tempo estar graduado em engenharia. Bacana? Pode passar para o próximo, por favor. Aí, pessoal, os nossos contatos aí da nossa empresa, a LW, quem tiver curiosidade, depois entra no site. E, por favor, né, diz que tudo na vida tem um preço, então essa palestra é bem cara, viu? Esse bate-papo vai sair caro. O preço é todo mundo que está assistindo ir lá e se inscrever no canal da LW, no YouTube, que é o canal que a gente utiliza aí para postar um conteúdo, sempre voltado aí para essa área de inspeção de equipamentos, de ensaios não destrutivos. A gente discute muito detalhe de norma regulamentadora, e eu conto com vocês para estar fazendo essa inscrição. Bacana? E abro agora o espaço aí para dúvidas, para perguntas, questionamentos. Obrigado, Emerson. Pessoal que vai se preparando as perguntas aí, se alguém quiser, fique à vontade. Agradeço muito a presença, não só de você, mas de todos aqui presentes. O Emerson, tá me escutando bem, o Emerson? Tá baixo, hein? Tô te escutando bem, Helder. Boa. O Emerson, você tocou num ponto aqui que alguns me mandaram uma mensagem aqui no reservado e a cada dia mais eu sinto que é uma necessidade muito grande das faculdades, né? Que, querendo ou não, a gente tenta todo o máximo aí e precisamos cumprir um conteúdo técnico, né? A gente precisa da massa crítica porque, querendo ou não, as engenharias, por exemplo, se a gente pegar a engenharia mecânica,
Engenharia mecânica, como você bem falou na sua apresentação, o leque de oportunidades de atuação é muito grande, né? Então não tem como uma escola ela tratar ou aprofundar em cada um dos temas. E você é uma coisa que é um diferencial muito grande, porque você foi um ponto fora da curva. Em que sentido? O Eberson não é da nossa instituição, não formou, não foi meu estudante ali, meu do estudante dentro do Grupo Ânima, mas enfim, ele é um ponto fora da curva porque ele empreendeu, né? Ele querendo ou não, depois de um tempo, de um aprendizado, ele empreendeu e montou o seu próprio negócio. O Eberson, se você tiver essa liberdade, conta um pouco para a gente de onde que surgiu isso. E mais do que isso, os desafios. Por que eu falo? Porque nós, engenheiros, né, eu já coloco que todos, ou a maioria das pessoas que nos estão assistindo, porque tem pessoas aqui externos, né, mas acredito que é da área, se não está fazendo engenharia, da área técnica, né? Mas, querendo ou não, o engenheiro é um resolvedor de problemas, né? Então, a todo momento, a gente é convidado para resolver problemas. E, de repente, nós temos boas soluções técnicas, mas a parte de empreender é bem diferente, né? É um universo que a gente tem a falsa sensação, já sou bom em exatas, já passei pelos cálculos, então eu vou saber gerir meu próprio negócio. Infelizmente, isso não é coisa que acontece. Então, gostaria... Pessoal, várias pessoas estão me mandando perguntas no reservado, eu vou fazendo aos poucos, ok? Mas eu queria, nesse primeiro momento, aí, se o Eberson pudesse contar como é que foi a ideia, os passos e os desafios, né? Porque, querendo ou não, acredito que a gente está no momento, principalmente no cenário que nós estamos hoje, o Eberson pode falar um pouco do cenário quando foi a pós-formatura, assim que ele saiu da graduação, mas a gente está no momento que nós teremos muito trabalho e pouco emprego, né? Então, nós teremos que ser, eu e alguns colegas já somos convidados a, muitas das vezes, a gente trabalhar como PJ, pessoa jurídica, por exemplo, né? Então, a gente não faz parte do quadro da empresa, mas eles precisam da nossa mão de obra, da nossa qualificação, do nosso trabalho. Se o Eberson puder explanar sobre esse tema, agradeceria. Posso sim, professor, e com muito prazer que eu falo sobre isso. Eu falo que a questão de empreender na minha vida eu fui escolher, resolvi empreender no momento mais difícil, mais complicado da minha carreira, né? Eu fiz os 5 anos de engenharia, foram 5 difíceis anos, muito cansativo. Eu tinha um cargo de confiança numa empresa grande da área de metal mecânica, né, atuante aí no mercado de petróleo e gás. Então, eu estava em plena ascensão na empresa, muito requisitado, participando de vários projetos e com muita luta, muito esforço, empreendendo o êxito nesses projetos aí de fabricação, e no pleno boom aí que teve na área de petróleo e gás, né, quando se começou aí a falar de pré-sal, de extração em águas profundas, e que tinha um pano de fundo que até então acho que a maior parte dos brasileiros desconheciam, que era a farra aí do petrolão, né, das empreiteiras e políticos, enfim, essa história que todo mundo sabe onde culminou, né? E eu encerrei a graduação em engenharia no início aí, já das primeiras operações mais famosas aí da Lava Jato. E dali para frente, várias empresas caíram. A empresa que eu trabalhava não foi uma dessas, era uma empresa que trabalhava com muita honestidade, muita
seriedade técnica. Eu acho que até por isso enfrentava muita dificuldade, às vezes, dentro aí do escopo dela, mas ela foi afetada como o país inteiro, né? E depois veio aquela crise do fim do primeiro mandato da Dilma, né? Da presidente Dilma, posterior à eleição aí do segundo mandato, e o país afundou numa recessão terrível, né? E no meio dessa recessão, após 8 anos atuando aí nessa empresa, eu, como tantos outros, fui demitido, né? Já estava esperando já que ocorresse, mas a gente não esperava que a recessão durasse tanto, né? Então teve todo um processo político complicado aí no país, de impeachment e escândalos e várias coisas. E aí eu fiquei praticamente 1 ano fora da área e fazendo tudo que era possível. Eu vendi comida na rua, comprei um carro, montei um food truck e fazia bicos, trabalhei até em uma contabilidade, ajudando na administração de uma contabilidade, enfim, onde aparecia serviço. Mas eu sempre tive comigo essa veia empreendedora, e algo que eu digo para quem quer empreender, empreenda hoje sendo empregado. Se você é empregado de uma organização, vista a camisa, por menor que ela seja, ou por mais que você pense que você poderia ser mais valorizado, não deixe de fazer o seu melhor, porque você não se sente valorizado. Então, muitas coisas que hoje eu trouxe para o meu empreendimento, eu desenvolvi dentro das empresas que eu trabalhei, né? Depois desse 1 ano aí fora da área, eu fui trabalhar em uma empresa na área de inspeção, uma empresa muito menor, e era uma empresa que estava fechando, estava literalmente falindo. E aí, com a empresa falindo, já há meses, sem pagar salário, viajando o Brasil inteiro, rodando várias empresas de mineração, que essa empresa prestava serviço, eu fiquei novamente sem emprego. E aí, numa dessas, encontrei um amigo da época de Delp, que é o Luciano, meu sócio. Falei, olha, eu estou com um projeto de abrir uma empresa. Ele falou assim, é mesmo, cara, essa crise aí? Pois é, cara, mas eu estava numa empresa aí que praticamente fechou as portas, estou sem receber, estou desempregado, mas eu fazia toda a parte técnica dessa empresa, eu só não fazia a parte comercial, mas tudo que era técnico eu fazia. E o seguinte, agora eu só preciso do dinheiro, mas eu já tenho a ideia do dinheiro para a gente abrir o CNPJ, fazer um site, e compramos os equipamentos mais básicos para começar a trabalhar. E foi assim, de porta em porta, mandando apresentação, fazendo contatos, e aí foi aparecendo um cliente, foi aparecendo outro cliente, e algo que eu posso dizer é o seguinte, parece um chavão, mas não é. Mantenha o foco no seu cliente. Ele é o principal. Então, a gente sempre teve esse pensamento, e desde a época que eu trabalhava em outras empresas, ou seja, o meu cliente, aquela pessoa que mesmo dentro da organização que eu trabalho, ela depende do meu trabalho, eu tenho que deixar ela plenamente satisfeita, né? E a questão de empreender, a gente está aprendendo todo dia. Então, assim, fui aprender a trabalhar com parte comercial, estruturar uma proposta técnica, e tudo isso eu extraio da engenharia, do aprendizado técnico, e você vai aprendendo no dia a dia. Então, tem coisa que a gente precisa ainda melhorar muito. Hoje a gente está tentando avançar nessa parte do nosso marketing, que não é bom ainda, mas já foi bem pior, e todo dia aprendendo. Então, assim, a parte técnica, ela é muito importante, mas as relações humanas também, que muitas vezes a gente não dá tanto valor, né? Nós técnicos, engenheiros, também são primordiais. Se você não souber atender seu cliente bem tecnicamente, dar a resposta que ele espera, né? Dar segurança técnica, ser atencioso, ter um pós-venda,
de nada adianta. E a gente pode começar a praticar isso sendo empregado. Tem que, né, fazer isso sendo empregado, é isso. Weberson, sensacional. Aí você repara que quando você fala que você saiu, mesmo depois de formado, saiu da engenharia, foi montar o food truck, tudo isso já é um empreendedor nato, né? Isso é um problema que eu vejo muito da nossa classe da engenharia, é que muitas das vezes a gente se coloca num status muito grande, visto que o engenheiro é o que tem de mais qualificado de uma responsabilidade técnica, né? Então, eu sempre faço o comparativo que um dia eu escutei, assim como o médico está no posto alto de um hospital, né? O engenheiro está para as empresas, para as indústrias. E muitas das vezes a gente, com essa roupagem, né, que a gente recebe tanta informação técnica, a gente sofre tanto na graduação, né? O aprendizado é uma sofrência muito grande. Então, muitas das vezes, a gente não se permite dar alguns passos atrás, né? Você ter uma humildade de falar, beleza, eu sou engenheiro, mas você é Uber, né? Hoje, quantas vezes a gente, infelizmente, vê, ou felizmente, né, que é uma oportunidade, talvez, que a pessoa está exercendo aquela função, não porque ela gostaria, mas daquela função ela pode e tira muito aprendizado se ela tiver uma boa vivência, uma boa visão, né? Então, eu acho... Sim, professor, fica à vontade. Você me permite, até desculpa ali interromper, que eu lembrei de uma... E o que você falou realmente é isso. Primeiro, para você empreender, você não pode ter orgulho ao seu status, né? Nessa crise mesmo aí que o país tem vivido e o mundo, né, com questão de pandemia e tudo. Esse ano mesmo eu tenho atuado desde o início aí da pandemia, em contratos que nós temos, eu tenho atuado na área. Eu tenho um funcionário que não atua diretamente, só quando eu tenho uma demanda maior, então atende demandas esporádicas, e muitas vezes aí dentro de grandes empresas atua eu e meu sócio tranquilamente. Eu lembro que numa dessas eu estava fazendo um ensaio não destrutivo em alguns ganchos de içamento de carga, sabe? E aí começou a chover e era os últimos, e estava eu e até um funcionário que na época atuava diretamente com a gente. E fazendo, e começou a chover, e chegou um funcionário dessa empresa que a gente estava prestando serviço e falou assim, nossa, essa empresa sua aí deve ser boa, hein? Você está trabalhando até debaixo de chuva. Eu falei, não, a empresa é boa, rapaz, graças a Deus e tal. É bacana, ele não sabendo ali que ele estava falando com um dos donos ali da empresa. E, assim, é o nosso modelo de negócio também, é uma empresa que a gente não... eu, particularmente, não quero que ela cresça tanto ao nível de eu não conseguir ter o controle técnico dela, porque a responsabilidade técnica é muito elevada. Então, você tem que realmente estar sempre à frente ali da parte técnica, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, realmente você não pode ter esse apego ao status, né? Eu sou engenheiro, eu não vou estar à frente, ou muitas vezes você tem que descer ali um degrau, né? Você tem que voltar. O que você falou realmente é extremamente pertinente, principalmente para quem deseja empreender. Boa. Weberson, dando continuidade às perguntas, eles perguntam qual curso de especialização que você recomenda para quem quer atuar dentro da área que hoje você está ocupando. Professor, acho que essa é a pergunta que eu mais ouço dentro da parte aí de ensaios não destrutivos, né? São duas coisas. A primeira parte, a parte de inspeção de equipamentos, o melhor curso que você pode ter é a vivência, principalmente na parte de fabricação e manutenção desse tipo de equipamento. Então, se onde você trabalha você tem essa oportunidade, esse é o melhor curso que você pode fazer. Obviamente, nós temos bons cursos aí no mercado, né? Cursos
de inspetor de equipamentos, e entidades aí, diversas que são bons. Na parte de ensaio não destrutivo, a gente tem que estar sempre pensando para que cliente você quer atuar, né? Então, assim, para quem quer atuar aí na área de óleo e gás, o caminho é fazer uma qualificação gerenciada aí pela ABEND, pelo SNQC, né, no caso de solda, que é um sistema nacional de qualificação e certificação, que ele exige vários processos, né? O primeiro desses processos é realmente fazer um curso na área, que tem uma carga horária mínima, para saber essa carga horária e as instituições aí credenciadas, pode-se entrar lá no site do SNQC, no site da ABEND, que tem todas as portarias lá, tá? Hoje, nós atuamos, a LW atua muito mais fora dessa área de óleo e gás. Por quê? Primeiro que já tem muita empresa que atua nessa área de óleo e gás, gente boa já, consolidada no mercado, e a gente notou que existia uma lacuna, uma carência muito grande para bons profissionais nas outras empresas, porque foca-se muito no óleo e gás, e a gente vê que existe uma carência aí por boa mão de obra na área de mineração, na área de siderurgia, na indústria alimentícia, né? E creio eu que até ainda não atuamos com esse tipo de indústria, mas é um estudo também que a gente já vem fazendo, até no agronegócio existe, sim, área para profissionais que atuam nessa parte de inspeção de equipamentos, né, para atuar na questão da durabilidade, das manutenções preditivas e preventivas e até corretivas, né? E para essa área que não é óleo e gás, você pode fazer um curso e fazer uma qualificação específica dentro da sua empresa, que aí é através do sistema internacional, que é a SNT, né? Então, as minhas qualificações hoje, elas são para atuar nessas áreas que não são de óleo e gás, que é a SNT TC1A, uma qualificação específica de acordo com o procedimento da minha empresa. Então, a gente qualifica o procedimento e se qualifica em cima desse procedimento dentro aí da especialidade do ensaio não destrutivo. Boa. Ô, Eberson, é bom que juntou, outro colega nosso perguntou como é que está o mercado de óleo e gás em relação à inspeção. Acho que você já meio que falou que você está atuando no mercado estrategicamente, né? Não, que não seja esse. E outro colega pergunta sobre o monopólio da ABEND, para quem não conhece a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, e a FBTS. Ok. É um monopólio mesmo, Heber? Na verdade... Eu joguei na fogueira aí, hein? Cuidado aí que está sendo gravado, hein? Esse negócio é até polêmico, mas assim, o que acontece? A ABEND, tanto a ABEND quanto o SNQC, quanto a FBTS, né? Estou começando aí pela última pergunta, depois eu volto na primeira. Quanto o FBTS, foram associações aí criadas em torno da necessidade de uma empresa estatal gigante